E se eu te disser que agora mesmo existe uma cópia sua solta aí pelo mundo? Alguém com o seu exato rosto, mas que não tem nenhuma ligação com a sua família. O que parecia só uma lenda urbana virou ciência em 2022. Um estudo inédito revelou que sósias perfeitos compartilham os mesmos blocos de DNA. Hoje, a gente vai desvendar esse mistério e entender por que você não é tão único quanto imaginava. Mas, antes de começar, já se inscreva aqui no canal para dar aquela força para o canal chegar aos 10 milhões. Bora nessa? Bora com a gente? Antes do termo doppelganger surgir nos livros, várias culturas antigas já tinham nomes próprios para o mesmo fenômeno: a sensação de que existe uma cópia exata da gente em algum lugar. No Egito Antigo, essa cópia se chamava Ka e era considerada uma das partes da alma humana. Um duplo espiritual idêntico ao corpo físico que carregava as mesmas memórias e sentimentos da pessoa. No folclore irlandês, esse duplo era chamado de Fetch, e quem desse de cara com ele acreditava estar vendo um aviso da própria morte. A leitura comum em quase todas essas culturas era a mesma. O duplo aparecia como um sinal de algo grande prestes a acontecer. O ponto curioso aqui não é acreditar nesses mitos, é perceber uma coisa simples. Há milhares de anos, a humanidade vem registrando a impressão de que rostos podem se repetir, e a ciência só foi confirmar isso há pouco tempo. A palavra doppelganger surgiu em 1796, em um romance do escritor alemão Jean Paul, chamado Siebankas. A tradução literal é simples: aquele que caminha em dobro. O conceito acabou virando parte da cultura ocidental e, durante o século XIX, foram aparecendo vários relatos históricos que ainda intrigam pesquisadores. Um dos casos mais conhecidos é o de Abraham Lincoln. Pouco depois de eleito presidente dos Estados Unidos, em 1860, Lincoln contou que teria visto no espelho de casa a própria imagem refletida 2 vezes, lado a lado. Um dos rostos parecia normal, o outro mais pálido. A esposa Mary Todd Lincoln interpretou o episódio como um mau presságio bem específico. As 2 imagens significariam que ele seria reeleito, mas a face mais pálida apontava que ele não chegaria ao fim do segundo mandato. Lincoln foi de fato assassinado em abril de 1865, antes de completar a reeleição. Catarina a Grande, imperatriz da Rússia, também teria revelado uma aparição. Dizia ter visto uma cópia de si mesma sentada em seu próprio trono. Morreu pouco tempo depois. Há também o caso do poeta inglês Percy Shelley, marido de Mary Shelley, autora de Frankenstein. Em 1822, Shelley contou à esposa que tinha visto o próprio duplo numa varanda. Quando os dois se encontraram, o duplo apenas perguntou: "Quanto tempo você pretende ficar satisfeito?" Em julho daquele ano, Shelley morreu afogado num naufrágio na costa da Itália. O escritor francês Guy de Maupassant também relatou encontros com cópias de si mesmo e morreu no fim da vida em um manicômio. Esses casos são tratados pelos historiadores como parte da cultura literária da época, não como prova científica. Mas mostram uma coisa importante: o fenômeno do duplo deixou de ser apenas mito e passou a aparecer em registros formais, biografias e documentos da história moderna. Em 1999, um fotógrafo de Montreal, no Canadá, começou um projeto silencioso que mais tarde se tornaria uma peça-chave de um estudo científico.
O nome dele é François Brunel. A motivação inicial era pessoal. Brunel costumava ser confundido com o ator britânico conhecido pelo personagem Mr. Bean. A semelhança o levou a uma pergunta simples: quantas pessoas pelo mundo têm um sósia perfeito sem nem saber? A resposta dele veio em forma de fotografia. O projeto se chama I'm Not a Lookalike. Em mais de 25 anos de trabalho, Brunel fotografou cerca de 250 pares de pessoas que não tinham qualquer parentesco em 32 cidades diferentes ao redor do mundo. As imagens são em preto e branco, simples, com os dois sósias sempre próximos, em geral, se tocando. O efeito é desconcertante. Quem olha jura que são gêmeos. Em vários casos, os retratos nasceram em países diferentes, falam idiomas diferentes e nunca tinham se encontrado antes da sessão de fotos. Ao longo dos anos, Brunel começou a perceber padrões curiosos. Sósias que descobriam ter o mesmo nome, que tinham filhos da mesma idade, que escolheram profissões parecidas. Até aí, eram apenas observações casuais, coincidências, mas serviram como semente para a pergunta que a ciência decidiu investigar: até que ponto rostos parecidos compartilham algo além da aparência? Antes do estudo de Barcelona, um outro trabalho já tinha tentado responder, com calculadora na mão, qual era a chance de duas pessoas no mundo terem rostos idênticos. Em 2015, a pesquisadora Tegan Lucas, da Universidade de Adelaide, na Austrália, conduziu uma análise estatística usando o banco de dados de medidas corporais do Exército dos Estados Unidos. Lucas examinou cerca de 4.000 rostos e cruzou 8 medidas faciais distintas, entre elas a distância entre os olhos, o comprimento do nariz, a largura dos lábios e proporções gerais do crânio. O resultado? A probabilidade de duas pessoas terem 8 medidas faciais exatamente iguais é de aproximadamente 1 em 1 trilhão. Em outras palavras, a chance individual é praticamente nula. Mas aí entra a parte interessante. A Terra tem hoje quase 8 bilhões de pessoas vivas. Quando se aplica essa conta no tamanho real da população humana, a estatística vira do avesso. A chance de existir em algum lugar do mundo pelo menos um par de sósias quase idênticos passa a ser muito mais alta. Não estamos falando de gêmeos clonados em laboratório. Estamos falando de coincidências reais distribuídas pelo nosso planeta. Para Lucas, isso tem uma implicação direta. Rostos não são uma identidade tão exclusiva quanto a gente costuma supor, e como veremos, a ciência genética viria a confirmar essa intuição estatística poucos anos depois. Em agosto de 2022, a revista científica Cell Reports publicou um estudo do pesquisador Manel Steller em Barcelona. O foco do trabalho era simples e ambicioso: descobrir se sósias compartilham mais do que aparência. Se compartilham também o código que os formou. Steller foi atrás justamente do material acumulado por Brunel. Selecionou 32 pares de pessoas fotografadas pelo canadense, todos sem parentesco conhecido. Cada par foi submetido a 3 programas distintos de reconhecimento facial, daqueles usados em sistemas de segurança e bancos de dados policiais. A pergunta era direta: as máquinas conseguem diferenciar esses sósias de gêmeos verdadeiros? A resposta surpreendeu. Em 16 dos 32 pares, os 3 algoritmos atribuíram pontuações compatíveis com as de gêmeos idênticos. Ou seja, mesmo sendo desconhecidos e sem qualquer relação genética, esses rostos foram lidos pela inteligência artificial como variações da mesma pessoa.
Foi a partir desses 16 pares que o estudo deu o seu passo mais ousado. Eles coletaram amostras de saliva e sequenciaram o DNA dessas pessoas, para ver se essa semelhança ia até o nível biológico mais profundo. Esse foi o momento em que o fenômeno do sósia, antes folclore e fotografia, entrou de vez no território da ciência rigorosa. Quando os pesquisadores compararam o DNA dos 16 pares mais semelhantes, encontraram algo que ninguém esperava. Desses 16 pares, 9 compartilhavam mais de 19 mil pequenas variações genéticas em comum. São trechos pontuais do DNA conhecidos pelos cientistas como pequenas trocas de letra no código humano. O detalhe é que esses 19 mil pontos não são aleatórios. Vários deles caem em regiões do DNA já conhecidas por moldar características faciais específicas, o formato do nariz, a curvatura dos lábios, o desenho dos olhos, a estrutura óssea do queixo e da mandíbula. A genética humana já catalogou centenas de genes relacionados ao rosto. Existem genes específicos, por exemplo, que são responsáveis só pelo desenho da raiz do nariz. Outros são associados ao queixo e à textura facial. O conjunto desses genes funciona como uma receita. Cada um contribui com uma pequena parte do resultado final. A conclusão central do estudo de Barcelona foi essa: pessoas que parecem iguais, mesmo sem parentesco, tendem a compartilhar partes desse manual genético do rosto. Não é um clone exato, é uma coincidência estatística no embaralhamento dos genes humanos. Para a ciência, esse foi um divisor de águas. Pela primeira vez ficou claro que o rosto humano segue padrões previsíveis o suficiente para se repetir em pessoas separadas por continentes inteiros. E já que a gente está falando sobre DNA, deixa eu te indicar uma leitura que vai aprofundar tudo isso. O livro O Gene, uma história íntima, do Siddhartha Mukherjee, é considerado um dos melhores livros de divulgação científica da última década. Ele conta a história do DNA desde a descoberta até as fronteiras da genética moderna. Pirou? Deu curiosidade? Pois é, em mim deu. É só apertar no card que está aparecendo aqui na tela ou no link da descrição. Já apertou? Se a genética agrupa esses sósias, seria de esperar que eles também fossem parecidos no comportamento. E em parte são. O mesmo estudo do Instituto Giuseppe Carreras analisou questionários detalhados respondidos pelos participantes. Os pesquisadores notaram correlações em peso, altura, nível educacional e padrão de tabagismo. Sósias tendem, numa frequência muito além de uma simples coincidência, a ter o mesmo tamanho corporal, níveis parecidos de escolaridade e até hábitos parecidos no consumo de cigarro. Mas aí os cientistas foram analisar a epigenética, que é a marca que o ambiente e o estilo de vida deixam nos nossos genes. As diferenças foram enormes. O mesmo aconteceu com o microbioma, as bactérias que vivem no corpo de cada pessoa. Em outras palavras, o DNA aproxima esses indivíduos, mas a vida de cada um, o que comeu, onde cresceu, com quem conviveu, o ar que respirou, separa esses corpos no nível mais profundo. O próprio Steller resumiu numa frase que virou a chave do estudo: a genética agrupa e a vida separa. É um lembrete poderoso. Mesmo dois rostos que parecem fotocópias um do outro carregam histórias completamente diferentes. E essas histórias, com o tempo, transformam até a expressão do rosto. Os encontros entre sósias deixaram de ser raridade, em parte porque o mundo ficou menor com
voos baratos e redes sociais conectando rostos diariamente. Um caso famoso aconteceu em 2015, em um voo da companhia irlandesa Ryanair. Um passageiro chamado Neil Douglas embarcou e descobriu que outro homem chamado Robert Sterling estava sentado exatamente no assento ao lado. Os dois tinham barbas iguais, cabelos parecidos, traços faciais semelhantes. A foto que tiraram juntos viralizou. Depois descobriram que estavam hospedados no mesmo hotel. Outro caso aconteceu na Inglaterra com o padre aposentado Neil Richardson. Quando ele se mudou para uma nova cidade, passou a ser cumprimentado por desconhecidos com outro nome. Investigando, encontrou John Jamieson, um homem com o mesmo rosto que tinha estudado na mesma faculdade em Londres, nos anos 60, e seguiu carreira parecida como professor de educação religiosa. Há também o caso da irlandesa Niamh Jenny. Em 2015, ela criou um projeto chamado Twin Strangers, um site para ajudar pessoas a encontrar seus duplos pelo mundo. Em poucas semanas, Niamh encontrou 3 sósias em países distintos, todas mulheres sem parentesco com ela. Em alguns casos, os pares fizeram testes de DNA depois, e o resultado confirmou que não havia laços familiares próximos. Histórias assim mostram que o sósia deixou de ser uma figura literária. Ele tem documento, tem profissão, tem vida própria e agora pode ser encontrado. Ter um sósia no mundo pode ser curioso, mas tem implicações sérias quando entra em cena a justiça criminal. O reconhecimento facial é hoje uma das ferramentas mais usadas dos sistemas de segurança pública em vários países. Estudos publicados em revistas técnicas de biometria mostram que a presença de sósias nesses bancos de dados aumenta significativamente a taxa de erro. Algoritmos podem confundir um inocente com um suspeito real, e há registros na imprensa internacional de pessoas detidas por engano justamente por se parecerem com criminosos procurados. Mas existem histórias ainda mais sombrias. O próprio François Brunel, em entrevista a uma rádio americana, contou que um cineasta foi quase preso por engano por um crime grave, depois de ser identificado em uma fila de reconhecimento. Mas o verdadeiro criminoso era sim o sósia dele, e levou dias até a polícia desfazer a confusão. E em 2024, um tribunal na Alemanha condenou uma mulher que procurou na internet alguém parecida com ela, atraiu a vítima com uma promessa falsa e a matou. O objetivo? Fazer o corpo ser identificado como o dela, para poder forjar a própria morte. Em situações assim, o rosto de uma pessoa deixa de ser identidade. Pode sim virar uma armadilha mortal. E se a polícia pode usar o rosto para identificar alguém, a ciência agora quer fazer o caminho inverso, usar o DNA para desenhar o rosto. Isso é o que os cientistas chamam de perfilagem facial por DNA. Em alguns países, a partir de uma amostra biológica deixada em cena de crime, laboratórios forenses já conseguem prever traços como cor de cabelo, cor de olhos, tom da pele, tendência a sardas e ancestralidade aproximada do suspeito. Pesquisadores estão tentando, inclusive, reconstruir rostos em 3 dimensões a partir de DNA. É uma tecnologia que avança muito rápido, mas que levanta várias questões éticas importantes. Tudo isso amplia o efeito do estudo de Barcelona. Se sósias compartilham trechos de DNA, eles também compartilham, em algum nível, esse perfil que a perícia tenta extrair. O reconhecimento facial e a genética forense juntos transformam o rosto humano em uma peça cada vez mais técnica e cada vez menos exclusiva.
Durante a maior parte da história, sósias nasciam, viviam vidas inteiras e morriam sem nunca se encontrar. Estavam separados por oceanos, por séculos, por idiomas. O fenômeno existia, mas era invisível. Hoje, a internet fez o que nenhuma geração anterior conseguiu fazer: cruzar quase 8 bilhões de rostos, quase em tempo real. Aplicativos de comparação facial, redes sociais, plataformas como o próprio Twin Strangers, tudo isso colocou em evidência um fato simples e desconfortável. As combinações faciais possíveis, embora gigantescas, não são infinitas. Há um paralelo matemático interessante, conhecido como paradoxo do aniversário. Em uma sala com apenas 23 pessoas, a chance de duas terem nascido no mesmo dia já é maior que 50%. Se a gente aplicar essa mesma lógica para os rostos humanos, a conclusão é parecida. Com bilhões de pessoas circulando, a probabilidade de dois rostos serem quase idênticos cresce até virar quase certeza. A ciência apenas começou a documentar o que a humanidade vinha intuindo desde os egípcios. E talvez seja por isso que esse tema ainda mexe com a gente. Porque a pergunta de fundo continua, mais viva do que nunca. Se existe alguém com o seu rosto, com pedaços do seu DNA, com hábitos parecidos em algum lugar do mundo, o que continua sendo só seu? A resposta talvez esteja menos no rosto e mais em tudo aquilo que o tempo escreveu por dentro dele. O que a ciência mostrou é que rostos podem se repetir, mas vidas, essas não. E talvez seja exatamente isso que torne cada pessoa única. Não o que se vê no espelho, mas o que se vive fora dele. Se esse vídeo te fez pensar, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Aproveita e me conta aqui nos comentários o que você faria se desse de cara com o seu sósia na rua. Se quiser apoiar o canal, apoiar nosso projeto, é só clicar no botão Seja Membro aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Mas antes, say my name.